Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Moving Matters da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Teva. Eu sou a Carolina Belin, repórter de saúde, e neste episódio nós vamos falar sobre a jornada das pessoas com distúrbios do movimento. Uma jornada que é dificilmente em linha reta, cheia de idas e vindas e que muitas vezes pode demorar anos até conseguir um diagnóstico. Informação e tecnologia podem mudar essa realidade. Participam deste episódio a neurologista Roberta Saba, que está conosco aqui no estúdio. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Eu que agradeço. E conosco, virtualmente, está a Tatiana Henrique, que é psicóloga e coordenadora de atendimentos da Associação Brasil Huntington. Tatiana, muito obrigada pela sua participação também. Eu agradeço. Para a gente começar, doutora, a gente está falando... Doença de Huntington é uma doença rara e, como todas as doenças raras, a gente sabe que tem uma jornada bastante complexa. E a gente tem um agravante que a gente está falando de uma doença que é hereditária, genética, e que muitas vezes temos mais de um caso, né? No mesmo núcleo familiar, na mesma família. Ter informação e acesso, às vezes, à tecnologia que facilita essa informação pode ser determinante na vida desses pacientes e também dos seus familiares? Esse é um ponto extremamente importante e, como você disse, a gente coloca essa doença como uma doença autossômica dominante, ou seja, existe hereditariedade e os filhos eles têm 50% de chance de ter a doença, de desenvolver a doença. Então, vários membros da família são acometidos. E, infelizmente, apesar de nós termos uma família com vários membros acometidos, muitas vezes essas famílias não têm diagnóstico. É claro que hoje em dia isso tem mudado, mas a informação nesse caso, e por se tratar de uma doença rara, é extremamente importante, porque faz a diferença em você fazer o diagnóstico, pensar nessa doença e aí sim procurar um centro especializado para você poder fazer um tratamento adequado, um acompanhamento adequado. Então isso é muito importante. Tati, a sua família é de Feira Grande, né? Que é um cluster com uma grande incidência de casos de doença de Huntington. Então, você podia compartilhar conosco como que foi essa descoberta, que você tem casos na família, né, com a doença. Como que foi essa descoberta? Como que foi esse diagnóstico, esse momento para vocês? Tenho sim alguns casos na minha família paterna. Inclusive o cluster, que é um dos aglomerados populacionais de doença de Huntington, que é o de Feira Grande, praticamente todos esses pacientes, eles de alguma forma são familiares, né? São descendentes de um mesmo ancestral comum e acabam que, de alguma forma, têm algum grau de parentesco com a minha família paterna. Mas todo esse processo, por mais que já venha há muitas gerações, a doença presente ali no município, na verdade, ao invés disso, de certa forma, ajudar em alguns momentos, o que a gente encontra é muito estigma, muito desconhecimento. Então, informalmente, as pessoas não tinham conhecimento sobre a doença, chamavam por outro nome, como, por exemplo, em Feira Grande, a doença é conhecida por nervoso, e atribuindo esse nome para as pessoas que são dessa família. Então, a família das pessoas nervosas, a família dos nervosentos, entre aspas. E isso gerou uma demora de muitos e muitos anos para conseguir identificar que, de fato, se tratava da doença de Huntington. Na minha família, depois de muitos e muitos casos, é que a gente teve, na geração já dos meus tios, o diagnóstico genético de um deles. Então, isso é um dos pontos que, por mais que se saiba informalmente que a doença está presente ali nesses tipos de território, como Feira Grande, você tem, às vezes, essa dificuldade de explicar a doença, das pessoas entenderem, né, as particularidades. Então, teve todo esse processo de muitos anos, de uma jornada muito difícil, de muita busca por diferentes profissionais para conseguir ter essa resposta. Então, por isso que, como a doutora Roberta bem frisou, a informação ela é essencial, porque ela precisa chegar nesses locais e em todo o Brasil onde há casos de Huntington. A gente precisa levar esse conhecimento para que as pessoas consigam ter acesso ao diagnóstico e também ter acesso ao cuidado, né? Ter acesso a algum tipo de suporte. E pela sua experiência, doutora, a localização geográfica desse paciente, se ele está mais próximo de um centro de referência, se está mais longe, isso também é determinante na jornada?
Sem dúvida. O Brasil é muito extenso. Nós temos uma diversidade cultural e social muito grande, uma desigualdade muito grande. Então, existem uma concentração maior de centros de especialidades de neurologia, aí no caso, muito mais na região sul, sudeste, do que na região norte e nordeste. Então, isso já é um ponto importante. A gente tem diferenças geográficas. Você imagina um paciente, um indivíduo assim, ou assintomático ou em risco no Amazonas. Ele leva, muitas vezes, 5 horas de barco para chegar no local onde você tem um centro médico. E muitas vezes esse centro médico não é de especialidade. É um centro médico onde não existe um neurologista, existe um clínico geral que vai acompanhar aquela população. Então, existem dificuldades muito grandes em certas regiões do Brasil para ter esse acesso a uma medicina especializada. Então, isso é um ponto básico e extremamente importante para acompanhar pacientes de uma maneira geral com doenças neurodegenerativas, com doenças raras. É muito importante a gente levar isso em consideração e pensar a respeito disso para ter um acompanhamento melhor para esses pacientes. Então isso é primordial, é muito diferente o paciente, por exemplo, que está em São Paulo, onde nós temos alguns centros, não um só, mas alguns centros de especialidade em transtornos do movimento, e esse paciente pode ter acesso. Mas eu até vou fazer um parêntese aí, porque é muito diferente a rede particular da rede pública, mesmo nesses centros de especialidade. Não é tão simples assim. Se a gente for pensar na jornada do paciente, um paciente que tem acesso ao SUS, como todos nós temos, ele leva um número maior de tempo, de meses ou até anos, para chegar no centro de especialidade e fazer o diagnóstico. Então também não é tão simples assim, mesmo perto de um centro. Aí você imagina um paciente longe disso, como esse caso que eu citei, no paciente que mora no Amazonas. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco melhor como a gente pode fazer para otimizar esse atendimento desses pacientes. Pensando em tecnologia, a gente pode, então, a partir dessa concentração de profissionais em alguns centros, levá-los por meio da tecnologia para esses lugares mais distantes? Isso é uma possibilidade, ou através de, por exemplo, palestras online que possa se promover a educação médica continuada. Isso é extremamente importante, a gente levar o conhecimento para os nossos colegas, porque ninguém é obrigado a saber ipsis litera a respeito de uma determinada doença, mas a gente precisa divulgar. A Tati falou, e isso é extremamente importante, tirar esse estigma da doença. Quantos pacientes não chegavam para falar, doutora, as pessoas achavam que eu bebia, porque eu andava diferente, porque eu tinha os movimentos, ou que era um tipo de tique. Então, isso tem que ser desmistificado. Então, através da educação médica continuada, associada à tecnologia, quer dizer, a tecnologia nos permite, o online, que nós transmitamos a informação de uma maneira mais adequada, mais fidedigna, com profissionais especializados que saibam que estão divulgando a respeito da doença de Huntington. Então, isso eu acho que é muito importante, sim. Porque enquanto não chega esse diagnóstico, doutora, para ficar claro, a gente está falando de uma doença que ela tem sintomas cognitivos e os distúrbios do movimento, e que muitas vezes são associados a alguém que faz uso de álcool, de bebida, é isso, né? Que a gente está falando de estigmas. Porque a doença de Huntington, ela tem uma tríade. Você tem alteração do movimento, que geralmente são esses movimentos coreicos, que é uma inquietude que o paciente ele vai apresentando, alteração de comportamento, e os distúrbios, na verdade, de comportamento relacionado à parte mais psiquiátrica e aos distúrbios cognitivos, que estariam mais relacionados à alteração de memória, quadros, eu não gosto muito dessa palavra mais, eu acho que fica muito estigmatizada, mas o que chamavam de demência. Okay. Eu acho que é uma palavra que a gente pode começar a trocar por alterações cognitivas. E muitas vezes essas alterações comportamentais ou psiquiátricas, elas precedem o aparecimento dos sintomas motores, que é quando a gente fala, olha, esse paciente começou a desenvolver a doença, porque antes disso ele é portador assintomático, ou seja, ele não desenvolveu ainda a doença. Então isso é muito importante a gente separar. Então, quando surgem os sintomas motores, eu faço o diagnóstico, mas antes disso eu posso ter pacientes com quadro de irritabilidade, apatia, depressão, ansiedade, pode haver uma mudança de comportamento. Existem alguns pacientes que podem até, muitas vezes, mudar o comportamento e abusar do álcool. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de portador assintomático para justamente minimizar essas alterações não motoras, comportamentais, e começar a prestar atenção também nesses pacientes. E aí, a partir disso, quando surgem os sintomas motores, é que a gente fala, bom,
Esse paciente provavelmente está desenvolvendo a doença de Huntington. E geralmente em fases mais avançadas é que essas alterações cognitivas ficam mais afloradas, aparecem mais. É claro que cada paciente é um, na mesma família nós temos o que nós chamamos de fenótipos diferentes, ou seja, um paciente pode apresentar mais distúrbio do movimento, outro paciente mais alteração de comportamento, mas a manifestação se dá diferente. Exatamente. Esses 3 pilares sempre vão existir ao redor desse paciente. Isso a gente não tem como mudar. E o tratamento é justamente esse, o acompanhamento, e a gente perceber como eu posso melhorar a qualidade de vida desse paciente. O que eu tenho que abordar primeiro? Então isso é importante. As pessoas perguntavam para mim, mas o que você faz? Não tem um tratamento específico? Eu falo, tem muito beijo, muito abraço. E é verdade, porque são pacientes extremamente parceiros. É uma parceria tremenda. Eles são extremamente carinhosos. Existe um relacionamento de confiança muito grande. Então, eles são apaixonantes. E é isso mesmo. Quando a gente muitas vezes tem os residentes juntos falando, nossa, agora eu entendo porque é importante e é, assim, prazeroso lidar com esse tipo de paciente, porque eles são extremamente parceiros. Extremamente parceiros. E Tati, você como psicóloga, né, e também coordenadora de atendimentos, né, você participa da Associação Brasil Huntington, como que você analisa diante, né, de um quadro que a gente não tem diagnóstico e que a gente tem muito estigma e preconceito, como que isso pode ser ruim, né, para esse paciente? Eu estendo até que é ruim não só para o paciente, mas é para a família inteira. Quando a gente fala de Huntington, a gente considera que o atravessamento da doença ele impacta a história da família toda, não só pela carga genética, mas pelo impacto familiar, todas as mudanças, o fato das pessoas estarem em risco, todas as questões psicológicas. E o que a gente costuma dizer sempre é que mesmo não tendo tratamento, como a doutora Roberta falou, um tratamento específico que cure, que interrompa ali a manifestação da doença, mas tem cuidado. Então a gente sempre fala da importância de cuidar dessas famílias, né? A gente sempre se refere às famílias de Huntington, porque a gente está falando muitas vezes do paciente, desse familiar em risco, do cuidador. Então a gente busca oferecer orientação, educação para que essas pessoas busquem esse apoio e encontrem alguma forma de cuidado, seja cuidar do impacto desses sintomas de forma diretamente com algum profissional de saúde, através dos neurologistas ou da rede de profissionais multidisciplinares. Mas a importância de ter essa informação, ela começa desde o diagnóstico para a pessoa conseguir romper com essas barreiras de saúde que acabam impedindo delas terem o acesso ao diagnóstico, terem acesso aos cuidados. E a informação que a gente considera como a única chave para dar apoio para essas famílias, né? Então a gente precisa muito mobilizar essa rede familiar para que todos consigam compreender o que está acontecendo, compreender as nuances da doença, os sintomas, ter o que a gente chama na psicologia, né, de psicoeducação sobre a sua própria condição de saúde, para conseguir buscar ter as condições, né, psicológicas também, porque os impactos são tão grandes, a angústia, né, de não saber o que está acontecendo ali, às vezes, com o familiar que está adoecendo e o comportamento parece estranho e a pessoa não sabe, às vezes, o que está causando. Então, a gente bate muito nessa tecla, né, da educação, da informação sobre a doença, justamente para a gente conseguir dar esse apoio para a família, né, para essas pessoas. Então, eu vejo tanto isso na minha trajetória, né, familiar, quanto na minha experiência como psicóloga e apoiando a Associação de Huntington. A gente vê a importância disso, né? Isso o que ela falou é muito interessante, porque eu acho que o cuidador é uma pessoa extremamente importante nesse tratamento. Ele ajuda a tratar, mas ele tem que também ser cuidado, porque a carga desse cuidador é enorme. Desde a hora que você dá um diagnóstico. Então, você imagina uma situação que é corriqueira no nosso dia a dia, você tem um casal que vai, ou a esposa ou o marido desenvolvem a doença, e a pergunta da esposa mas doutor, eu tenho 2 filhos, e agora? Como existe um desespero maternal ali, ou paternal, de os meus filhos podem estar em risco, e às vezes são adolescentes. Então, cabe também ao médico ter essa empatia
e a equipe que cuida desse paciente de se colocar no lugar e falar, puxa, eu entendo o desespero dessa mãe. E acalmar esses ânimos, porque a gente tem que lidar muito bem com essa situação. A gente tem que ter parcimônia para lidar com essa situação, principalmente relacionado a essa parte. A Tati também pode falar um pouco dessa parte pessoal, de fazer ou não o teste genético, como deve ser feito esse teste genético, em que situações esse teste genético deve ser colocado. Porque as pessoas acabam colocando muito o carro na frente dos bois. E existem outras implicações para isso. Então, isso é muito importante. Porque o diagnóstico hoje, ele basicamente se dá com teste genético? A doença de Huntington, ela confirma o diagnóstico, o teste molecular ou genético, ele confirma o diagnóstico de doença de Huntington. Só que, muitas vezes, esse paciente, ele pode, por exemplo, fazer o teste aleatoriamente e ser assintomático. Por isso que a gente não recomenda fazer o teste sem ter o sintoma. Existem algumas situações, então você muitas vezes, para você, alguém me procura e fala, olha, meu pai tem ou minha mãe tem, eu quero fazer o teste. Isso tem que ser passado por um geneticista, um aconselhamento genético, para realmente a gente ver se vale a pena ou não ser feito. Por quê? Porque você tem outros problemas, a partir do momento que se esse teste vier positivo, você sabe que você geneticamente é assintomático, você pode desenvolver a doença, você pode ter problema com seguro-saúde, com trabalho, existe o estigma disso, principalmente você saber lidar com isso. Por quê? Porque hoje eu ainda não tenho uma droga modificadora de doença. Então eu não tenho o que oferecer para esse indivíduo ainda. A hora que eu tiver, eu saio chamando todo mundo, vamos tratar, mas é muito diferente. Então a gente tem que ter muita parcimônia nisso. Porque as pessoas têm, o primeiro ímpeto vou fazer o teste e vou ver. Só que você tem que pensar que pode ser positivo. E aí você tem algo que você vai ter que lidar para o resto da sua vida. E existe uma faixa ainda de repetições desse teste, que o paciente ele é positivo, mas ele pode nunca vir a desenvolver a doença. E aí você fica esperando desenvolver a doença até o resto da sua vida. Então a gente tem que ter essa parcimônia. Tem que ser conversado com o médico, tem que ser conversado com o cuidador, com pessoas que lidam com isso. A Associação Brasil Huntington é muito bacana nesse ponto, porque eles têm uma experiência muito grande em lidar com essas pessoas. Então a gente precisa conversar antes de tomar qualquer atitude. Como que é que você, né, as pessoas com quem você, Tati, ajuda, faz os atendimentos, enfim, como que é esse aconselhamento? E vou perguntar, né, você tendo na sua família, você já fez o teste? Você teve interesse de fazer, repensou, como que foi para você? Sim, eu tive a experiência, né, pessoal, de ter feito o teste, de ter passado por todo esse processo de primeiro buscar me preparar para essa decisão. E o que a gente chama de se preparar, né? Tanto a experiência clínica também do que a gente direciona as pessoas para buscarem, é entender quais são as vantagens, mesmo sabendo que não há cura, que não há um tratamento, para que eu quero essa informação na minha vida. Ela entra geralmente com o planejamento familiar, planejamento reprodutivo para algumas pessoas, embora haja a possibilidade das técnicas de fertilização assistida, né, de fertilização in vitro, que dá para serem feitas sem a pessoa precisar conhecer o seu status genético, mas isso envolve toda uma questão de custos, de acesso, né, e aí novamente a gente volta para a questão dos territórios, da disponibilidade, né, para as pessoas que estão em locais que estão afastados desses grandes centros que proporcionam esse tipo de espaço para a realização dessas técnicas. Então, tudo isso precisa ser considerado além dos fatores psicológicos, né? Então, a capacidade de enfrentamento, de ressignificar a doença, toda a forma de lidar com isso precisa ser colocada em questão, precisa ser avaliada as condições de saúde mental, a índice de depressão, como que a pessoa está mentalmente para receber uma notícia desse tipo e como que ela poderia ficar, se isso aumentaria a sua ansiedade, se isso aumentaria algum sintoma depressivo. Então, tudo isso precisa ser considerado para a pessoa dar esse passo. No meu caso, eu passei por uma longa jornada, né, de aceitação, de descoberta do meu status de risco para poder tomar a decisão, e fiz o teste genético que foi negativo. Então, eu não tenho mais o risco para Huntington, mas todo esse processo, inclusive quando o teste dá negativo, levanta emoções muito complexas que precisam ser acolhidas e ser trabalhadas. Porque, por exemplo, o meu deu negativo, mas eu tenho outros familiares ainda que
ainda estão em risco, que pode dar positivo. E aí, às vezes, até para a pessoa que é negativa, a síndrome que a gente chama de sobrevivente, né? Então, eu sobrevivi, mesmo eu sendo uma pessoa mais instruída e mais adaptada com essa ótica sobre a doença, com informação, e o meu deu negativo. E outra pessoa que talvez não tenha uma aceitação tão ainda trabalhada pode dar positivo. E como é que a gente que está de fora lida com isso, com o fato também de ter que se colocar agora, às vezes, numa posição de cuidar de alguém. Então, tudo isso numa família com DH precisa ser levado em consideração, e para os familiares em risco, a gente sempre orienta a busca desse acompanhamento, né? Tanto o acompanhamento médico mesmo, de buscar com o geneticista, ou alguns neurologistas também acabam fazendo esse papel de orientar, explicar sobre a doença, e na parte psicológica, a gente orienta que busque esse apoio, que busque trabalhar as suas condições de saúde mental antes de tomar qualquer decisão, porque, como a gente vem falando aqui, é uma doença muito séria, muito impactante. Então, receber esse resultado sem uma perspectiva de um acompanhamento, de uma cura, né, de um tratamento mais eficaz, você se questiona, o que eu faço com essa informação na minha vida? Porque, uma vez sabendo, ela vai mudar tudo. Ela muda tudo que você sabe sobre você, e é muito impactante essa busca por essa resposta. Então, é importante levar isso em consideração, ter essa cautela tanto dos profissionais de saúde, né, de não saírem prescrevendo teste para qualquer pessoa de uma família com Huntington, mas terem sempre essa clareza de que todo esse preparo ele é necessário, inclusive ele salva vidas, porque nós já vimos desfechos muito desastrosos e muito tristes em famílias com Huntington, de pessoas que tomaram essa iniciativa, deram esse passo de ir em busca de uma resposta, confirmaram o resultado positivo e não tiveram estrutura psicológica para lidar com isso. Então, Huntington em si já é uma doença que também causa sintomas comportamentais, de ordem psiquiátrica, de depressão, de risco do comportamento suicida. Então, tudo isso ele precisa ser considerado, precisa ser colocado como um risco real e que não pode ser ignorado, nem pelas famílias, nem pelas equipes de saúde. Muita sensibilidade para tratar, né? Agora, um caso em que a gente está nessa jornada extensa e uma vez a gente tendo o diagnóstico, muito importante, né, doutora? O acesso ao manejo da doença. É simples? Não. Não. De maneira alguma, nada é simples. Não. Eu acho que o acesso até você chegar ao especialista, como a gente conversou, demanda tempo. Não é fácil, principalmente na rede pública, muito mais do que na rede privada, sem dúvida alguma. E o acompanhamento é um acompanhamento longo, porque é uma doença que tem uma evolução, ela é progressiva, mas nós temos pacientes que evoluem, que têm 20, eu tenho pacientes com 30 anos de evolução, né? Então, por quê? Porque é um quadro neurodegenerativo, mas se nós tivermos qualidade de vida e cuidarmos da saúde, é um paciente que vai ter uma evolução mais longa. Isso acontece. Então, a gente tem que pensar nisso também. Mas, assim, um dos pontos importantes, a gente tem que pensar no perfil do nosso paciente. Então, você imagina a manifestação da doença, ela pode acontecer em qualquer faixa etária. Existem crianças que podem até apresentar, isso é muito mais raro, mas pode acontecer, uma forma mais juvenil. Existem formas mais tardias, eu tenho pacientes que manifestaram a doença com 70 anos de idade. Mas normalmente é ao redor dos 40 anos, entre os 35 e os 45. Então você pensa que é um membro daquela família que está numa idade produtiva, do ponto de vista laborativo, social, é um pai ou uma mãe que estão cuidando dos filhos. E naquele momento ele tem esse diagnóstico e infelizmente ele acaba evoluindo com uma certa dependência familiar e do cuidador. Então, do ponto de vista monetário, isso é muito importante, porque é uma família que vai dilapidando o patrimônio, porque um vai cuidando do outro, cuidando do outro, cuidando do outro, você está no teu momento auge para ganhar dinheiro e você não vai conseguir fazer isso. E além disso, você tem um custo de cuidar. Cuidar adequadamente de um paciente, no Brasil, acho que no mundo, é muito oneroso, mas é muito caro mesmo. Então, esse patrimônio vai indo embora. E, além disso, é uma pessoa que você acaba mais jovem ainda, diferente de, por exemplo, paciente com doença de Parkinson, doença de Alzheimer, que são pessoas mais idosas, cuidando dele mais cedo e por mais tempo. Então, é algo que a gente tem que pensar, essa jornada, ela é uma jornada árdua.
E aí, voltando até um pouquinho para os centros, muitas vezes nós não temos esses centros tão equipados para poder tratar desses pacientes em fases mais avançadas. Isso é muito difícil. Você ter essa disponibilidade econômica, social, médica, para tratar adequadamente desses pacientes. Então, muita coisa precisa ser feita para melhorar essa jornada. Para avançar em termos de política pública, de o que mais que a gente está falando, assim, a senhora acha? Um cenário mais próximo do ideal. Sim, se a gente for falar de política pública, eu acho que assim, o que seria uma política pública adequada para o paciente com doença de Huntington? Aquele que melhore qualidade de vida desses pacientes, vise isso, a incapacidade que a doença dá a lidar com isso, e o acesso médico para esses pacientes. Eu acho que é muito importante. Então, existem algumas medidas que a gente poderia utilizar, que seriam extremamente importantes, como, por exemplo, você ter centros médicos mais adequados, especializados. O que seria um centro médico, um tratamento adequado? É uma equipe multiprofissional. O médico, o geneticista. Nós temos poucos geneticistas no Brasil. Então, existe uma escassez muito grande para poder fazer esse aconselhamento. Pessoas que se especializaram como físio, fono, é muito importante. Nutrição é extremamente importante. São pacientes que, em um determinado momento da doença, podem acabar emagrecendo muito. Isso é um sinal de mau prognóstico, então a gente tem que ter um acompanhamento. Enfermagem, psicólogos é extremamente importante. Psicólogos capacitados a lidar com essas famílias, como a Tati falou, com esses pacientes. Isso é muito peculiar. Não é simplesmente eu vou tratar ou de um quadro de depressão ou de ansiedade, não, é muito mais complexo do que isso, porque existem outras coisas envolvidas. Indivíduos um centro que tem equipamentos adequados, como exames de imagem, por exemplo, que nos auxiliam no diagnóstico, ou até na parte evolutiva, e principalmente o teste molecular. Existem alguns estudos da América Latina que mostram que apenas 25% dos centros especializados têm disponível o teste molecular. Então, muitas vezes, você não consegue isso na rede pública e o paciente tem que buscar isso na rede privada. E isso nos auxilia. Por quê? Porque além dessa parte do centro médico, é importante a gente ver toda a parte econômica desse paciente, em termos de previdência, de aposentadoria para esses pacientes. Né? E aí eu preciso provar que esse paciente tem essa doença, mas isso tem que ser visto com mais clareza, com mais cuidado. Iniciativas sociais, tanto de conhecimento, como a gente falou a respeito da doença, mas de acompanhamento desses pacientes e dos pacientes, dos indivíduos, na verdade, nem são pacientes em risco, porque eles também são muito importantes, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Programas de suporte para o cuidador, também é muito importante. Então, essas políticas públicas, a gente tem que voltar os nossos olhos para tentar melhorar exatamente essa qualidade de vida, amparar de uma maneira social, cultural e econômica esses pacientes. E olhando para os clusters, né, a gente está falando de locais onde a gente tem uma maior incidência, né, maior prevalência dessa doença, que é uma doença rara, a doença de Huntington. A gente tem 3 no Brasil, né, Senador Sá, que fica no Ceará, que tem 233 pacientes para cada 100 mil habitantes, Feira Grande, Alagoas, com 104 para cada 100 mil habitantes, e Ervalha, que fica em Minas Gerais, com 72 casos para cada 100 mil habitantes. Qual que é a importância que vocês veem da gente identificar esses locais e mapear, né, a doença? Exatamente. Isso é extremamente importante. E é por isso que eu te falo, quanto será que a doença de Huntington é rara no Brasil? A gente ainda não tem um estudo epidemiológico no Brasil. Hoje em dia, aí, voltando um pouquinho para essas ferramentas que nós podemos utilizar, a Academia Brasileira de Neurologia tem uma plataforma eletrônica que chama Redone, onde existem vários estudos e existe já um estudo epidemiológico para a gente avaliar a frequência da doença de Huntington no Brasil. Então, qualquer médico que tenha pacientes com doença de Huntington, esse médico ele pode inserir esses dados mostrando que aquele paciente existe. Existe uma segurança de dados muito grande, é anônimo, mas é uma forma que nós temos de
de contemplar o Brasil todo, podendo então vários pacientes de várias regiões serem inseridos nessa plataforma, e a partir daí a gente tem então o dado da frequência da doença de Huntington no Brasil. Isso para a gente é muito importante, até do ponto de vista de saúde pública mesmo, de política ter pública. dados para poder construir as políticas. Eu poder dar uma satisfação para o governo e falar, olha, eu tenho tantos pacientes, porque a partir daí a gente pode desenvolver vários projetos sociais. E nessa mesma plataforma, a gente consegue identificar esses clusters, porque isso é um dado epidemiológico que a gente coloca. Então, olha, eu tenho tantos pacientes nessa região, tantos pacientes nessa região. Isso tudo nos auxilia muito até no desenvolvimento de centros próximos dessas regiões onde eu tenho um número maior de pacientes. Então, eu acho que isso é extremamente importante a gente desenvolver, tentar conhecer cada vez mais a frequência da doença no Brasil. A participação, né, a atuação de entidades como a Associação Brasil Huntington é muito importante, né, Tati? Mas você observa isso também, que vocês têm dificuldade, talvez, de mais ações por não entender, não ter esse levantamento completo da doença pelo país? Com certeza. A gente também, somando, né, esforços para trazer um pouco mais dessa realidade dos dados reais, de onde estão e como estão essas famílias espalhadas pelo Brasil, né? A BH, desde que ela foi fundada, ela realizava cadastros informais para a internet, coletando dados manuais, até quando a internet chegou, né? Começou a usar de algumas plataformas e do site para poder cadastrar famílias e tentar localizar. Então, desde 1997 até o ano de 2022, que foi a última vez que a gente ficou coletando esses dados, a BH já tinha mais de 4 mil famílias cadastradas. E aí a gente fala de famílias que estavam espalhadas por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados a gente tinha registros de famílias com a doença de Huntington. O que aconteceu dos últimos anos para cá, principalmente para se adequar, né, às novas regras de proteção de dados, a gente, no último ano, realizou um mapeamento feito pela ABH, em parceria, né, com algumas pesquisadoras, para realizar esse mapeamento e tentar coletar esses dados dentro da nossa comunidade, né, dentro do alcance que a associação tem. E por que isso é importante, né, respondendo ao que você perguntou? Porque a gente precisa conhecer, saber onde estão. Então, nós suspeitamos que essa concentração desses 3 clusters, eles não sejam os únicos. O Brasil é um país de dimensões continentais, que a gente suspeita que é possível que hajam outros lugares, como a gente já suspeita, né, de locais no sul, de locais em outras regiões do Brasil que tem uma concentração significativa de casos de famílias, né, nessas cidades. E isso vai permitir que a gente consiga direcionar o olhar para chamar a atenção para esses locais, para gerar dentro das políticas públicas e dentro das políticas também municipais, dentro dessas esferas, desde ordem nacional até, né, na ponta, né, onde chega para essas famílias, a gente consiga direcionar algum tipo de trabalho de suporte para essas pessoas que muitas vezes estão nesses isolamentos geográficos, e mesmo as que não estão, que estão espalhadas por todo o Brasil, a gente consegue saber que tem. Agora, esses dados precisos, eles são essenciais. Então, a gente coletou essa primeira amostra, a previsão é que os resultados a gente consiga ter até o final desse ano, saia, né, alguns desses resultados, esses parciais desse levantamento. Pelo que a gente conseguiu captar, posso estar falando os dados até imprecisos, mas a gente teve mais de 1.000 famílias respondendo a esses questionários que a gente colocou, e para avaliar também as condições de saúde, as condições socioeconômicas, para a gente ter primeiro, pelo menos, ajudar, né, somar nessas outras iniciativas que já existem, como, por exemplo, da Academia Brasileira de Neurologia, para somar com esses primeiros retratos da realidade, né, para fornecer um panorama mais fidedigno de como vivem essas famílias e onde estão. Isso é essencial para a gente conseguir até falar com elas e mobilizar os atores que são necessários para ajudá-las.
Nos encaminhando para o final, então, diante de tudo que a gente colocou aqui, né, doutora Tati, desafios temos pela frente, mas também é possível ver um caminho de avanço, né? O que a gente consegue projetar para o futuro, pensando que no avanço de políticas públicas, no avanço de informações importantes como esse panorama, né, da doença no Brasil chegando, e como até talvez no futuro a medicina evoluindo e talvez uma terapia aí que possa barrar, né, a progressão da doença também chegando. O que a gente pode pensar para o futuro, doutora? Eu acho que muito mudou, muitas mudanças aconteceram em relação à doença de Huntington. Desde o conhecimento da doença, ela passou a ser mais conhecida. Eu acho que existe sim evolução em termos de tratamento, tanto com drogas sintomáticas para tentar melhorar o sintoma da doença, e existem sim vários estudos sendo feitos para tentar se identificar algum possível sítio de tratamento para modificar a evolução dessa doença. Então, eu vejo isso com esperança. Eu acho que houve uma mudança de paradigma muito grande em relação à doença de Huntington, do que era no passado para o que é hoje, e isso nos anima. Quanto à parte de políticas públicas, eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso, mas não apenas falar, se movimentar, começar a nadar, parar de boiar, que nem a gente fala, começar a nadar e realmente desenvolver políticas públicas concretas para poder amparar melhor os nossos pacientes e os cuidadores. Você é otimista também, Tati? Eu acredito que estamos caminhando. Eu acredito que a gente está num movimento. Os passos ainda estão não tão rápidos quanto que a gente gostaria, né? Às vezes a gente se sente mais andando devagar, mais lento, né, nessa caminhada. Mas eu vejo que, como a doutora Roberta falou, nos últimos anos, né, nas últimas décadas principalmente, tem mais gente falando, tem mais gente estudando, tem mais gente buscando soluções, né, e isso importa muito para toda a comunidade de Huntington, né, mas embora a gente esteja longe de um cenário ideal, principalmente quando a gente fala no acesso desigual à saúde no Brasil, mas eu penso que se a gente continuar seguindo, né, andando, caminhando nessa direção, se movendo, né, como a doutora Roberta falou, a gente vai chegar em algum lugar. Bem, Tatiana Henrique e doutora Roberta Saba, muito obrigada pela contribuição de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse podcast tem oferecimento da Teva, e a gente se encontra no próximo episódio de Moving Matters, aqui na MIT Technology Review Brasil.